Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar no vídeo 4 empresas de energia elétrica e vamos dar uma olhada nos seus indicadores financeiros. Eles são de extrema importância na hora que a gente vai investir num negócio, investir numa ação. Por isso, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e nos acompanhe nas redes sociais para saber mais sobre finanças e mercado financeiro. Agora, puxa a vinheta! Bom, então vamos lá para a análise dessas empresas. Eu separei aqui para vocês a Energias do Brasil, Eneva, Neoenergia e Eletrobras. Eu fiz um ranking aqui de acordo com as análises financeiras, de balanço e também de governança. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Por exemplo, dando uma pincelada aí no setor de cada uma dessas empresas, elas são todas do setor elétrico, mas possuem suas particularidades. Então a Energias do Brasil, ela tem ativos de geração de energia e distribuição e transmissão. E também é comercializada em 11 estados diferentes. A Eneva já tem a geração, exploração e produção de petróleo e gás natural. E também comercializa energia elétrica. A Neoenergia, ela é o maior grupo privado do setor elétrico. Gera e também distribui energia. E a Eletrobras, ela é uma economia mista. O que isso significa? Ela tem uma parte que o governo é societário, uma parte que é aberta ao mercado. Ela é uma holding, certo? Também de geração, transmissão e distribuição, criada em 1962 para coordenar todas as empresas do setor elétrico. Falando um pouquinho de governança, a gente tem uma questão muito interessante que é o tag along. Por exemplo, imagina que uma empresa compradora ela está querendo comprar uma outra. E como é que vai ficar, como vão ficar as ações de quem tem aquela empresa que está sendo comprada, certo? O tag along diz respeito justamente a isso. Então, por exemplo, se uma empresa vai oferecer para a empresa vendedora, por exemplo, R$10 por ação, os sócios minoritários também têm direito de vender suas ações ordinárias pelo mesmo preço, caso o tag along seja 100%. Isso vai acontecer para as 3 primeiras que eu comentei com você, com exceção da Eletrobras, que tem tag along de 80%. Então vamos supor, se ela for privatizada, por exemplo, e um grupo for comprar mais de 50% das ações ordinárias, assumindo o controle da empresa, os minoritários que vão ter direito a vender sua parte também, vão poder vender por 80% do valor que a empresa compradora oferecer, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Em relação ao crescimento, todas elas, com exceção da Eletrobras também, apresentaram crescimento de receitas, ou seja, o acumulado de todo o período, ele aumentou nos últimos 5 anos, o tanto que ela vendeu, enfim, de energia e distribuiu. Mas o lucro de nenhuma delas acompanhou essa evolução da receita, o que mostra uma certa ineficiência das mesmas. E também a Eletrobras, no caso, ela teve uma diminuição da receita. Bom, em termos de lucratividade, a gente tem um indicativo interessante que é o ROI, que significa retorno sobre patrimônio líquido. O patrimônio líquido, dentro de uma empresa, ele é a diferença entre os ativos e passivos que ela tem, e é basicamente aquele capital que é de porte dos acionistas. Então mede essa eficiência do retorno sobre o capital de terceiros. Aqui todas elas têm margem líquida e ROI maiores do que 10%, que é um indicativo muito interessante, só que isso por si só não diz nada, né? Porque todas elas têm margem líquida e ROI maiores do que 10%, então eu fiz um ranking de lucratividade, sendo a mais rentável que a Eletrobras, olha que interessante. Em segundo lugar, a Eneva. Em terceiro, Energias do Brasil. E em quarto, a Neoenergia. Dividendos, tem duas que pagam dividendos constantemente, que é a Energias do Brasil e a Neoenergia. A Eneva e a Eletrobras não pagam dividendo constantemente, só em ocasiões especiais. Tem aqui, de novo, o ROI. Aqui eu coloquei o ranking para vocês verem qual delas tem o maior ROI. No caso,
a Eletrobras. Em segundo lugar, tem a Energias do Brasil. E nesse lugar você pode ver que a lucratividade dela tem terceiro lugar, mas o ROI na verdade é o primeiro, desculpa. É por conta da margem líquida, que é um outro ponto muito interessante. Então, olhando apenas para o ROI, quem tem o maior ROI é Energias do Brasil, segundo lugar a Eletrobras, terceiro Neoenergia e por último a Eneva. Já o ROIC, ele é o lucro operacional de toda a companhia durante um ano, dividido pelo patrimônio líquido mais empréstimos. Então, como que a empresa pode captar recurso? Ela tem o recurso através de terceiros, que são os acionistas que realmente investem na empresa, emissão de debênture e etc., e também por meios de empréstimos e financiamentos. Então, ela vai estar levando em conta essas duas considerações gerais. Então também, quanto maior o ROIC, melhor. Nesse caso, destaque aí para Energias do Brasil mais uma vez. O ROA também é um indicativo muito interessante. Ele olha os ativos da companhia dividido pelo lucro líquido total. Então, quanto maior o ROA, melhor. A gente está vendo a capacidade dos ativos em gerarem caixa para a empresa. Então, Energias do Brasil, mais uma vez muito bem colocada, Eletrobras em último lugar e Eneva e Neoenergia muito parecidas. Tem também um outro grau super importante, que é o grau de endividamento, que vai estar medindo qual é a porcentagem de passivo em relação aos ativos que a empresa tem, sendo só fazendo um apanhado geral, os passivos são todas as obrigações contábeis que a empresa tem, contas a pagar, impostos a pagar, e os ativos são tudo aquilo que a empresa de fato tem que vai gerar valor para ela. Então, quanto maior o endividamento, nesse caso, pior. E a gente vê que elas têm valores bem próximos, só a Eneva aqui que está bem mais abaixo. Porém, a gente tem dois indicativos muito importantes que diz respeito ao preço das ações, que é o PL e o P sobre VPA. O PL é o preço dividido pelo lucro. Ele basicamente vai mostrar em quantos anos que pelo valor atual da ação que tem que ter de lucro para que esse valor seja atingido. Então, quanto menor o PL, melhor, com exceção se o PL for negativo, tá? Isso vale para o ROI, ROIC e ROA também, porque caso eles sejam negativos, significa que a empresa está tendo prejuízo. Nesse caso, quanto menor, melhor, então a MBR ela estaria mais barata, entre aspas, vamos dizer, olhando pelo preço sobre lucro. Atrelado ao PL, a gente tem o preço sobre o valor patrimonial. É basicamente o quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio líquido da companhia. Então, quanto mais próximo de 1 esse indicador tiver, mais a gente considera o valor de uma ação justa. Ela está precificada, o mercado realmente está precificando pelo dinheiro que os acionistas têm na empresa. A gente percebe que a Eletrobras está subprecificada, 0,74 o preço sobre o valor patrimonial. Então a gente poderia inferir que ela teoricamente está barata. A Neoenergia e a Energias do Brasil estão bem próximas de 1, valor justo. E a gente vê a Eneva muito super precificado por conta da expectativa de expansão e expectativa de lucro também. Então eu fiz um ranking aqui para vocês, que ele está levando a pontuação, vocês vão entender como que eu fiz. Então eu estou pegando aqui, ó. Se a empresa teve tag along, ela recebeu nota 1. Como a Eletrobras só 80%, foi 0,5. Aqui, todas que têm margem líquida e ROI maiores do que 10%, recebem mais um pontinho. Depois o ranking da lucratividade, sendo o primeiro lugar 1 ponto, o segundo lugar 0,75, o terceiro 0,5 e o último lugar 0,25 pontos. E isso eu fiz para todos os indicadores financeiros, seja ROA, ROIC, ROA, endividamento, preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, eu fiz essa mesma divisão. A empresa que teve o melhor desempenho recebeu nota máxima, nota 1, a segundo melhor desempenho 0,75, o terceiro melhor desempenho 0,5 e o último, o pior desempenho 0,25. Então, criando esse ranking de pontuação, olhando aqui graficamente para a gente ter uma ideia, como o setor de energia elétrica ele possui uma demanda constante ao longo do ano, as pessoas têm que pagar, é um setor que não tem jeito, a gente precisa de energia elétrica, bem como as indústrias.
Então os indicativos financeiros dela não são tão diferentes, porém tem sim algumas nuances. Nesse caso, a empresa vencedora foi a Energias do Brasil, e em segundo lugar, mas também bem próximo do terceiro e quarto, foi a Eletrobras. Eu, na minha opinião pessoal, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, eu diversificaria entre Energias do Brasil e a Eletrobras. A Eletrobras ela tem um pouco mais de risco por ser do governo, tem uma parte societária do governo, ela acaba sendo mais volátil. Porém, Paulo Guedes falou que nos próximos 90 dias vão estar vindo aí 4 grandes privatizações. E quem sabe não vai sair a Eletrobras, que já está há bastante tempo falado pelo governo que quer ser privatizada. Se ela vier privatizar, ela dobra o valor, em um ano ela dobra o valor. E a Energias do Brasil, uma empresa sensacional, que eu compraria sem medo nenhum. Esse foi o vídeo que a gente separou para hoje. Espero que você tenha gostado. Para mais assuntos de finanças e mercado financeiro, siga aí a gente nas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, bota nos comentários. E aqui eu venho fazer um convite super especial. A gente está fornecendo consultorias financeiras e pessoais com preços muito bons. Então, se você quiser e tiver interesse, deixa seu e-mail aqui nos comentários, que a gente marca um bate-papo sem compromisso, comigo e com meus 2 sócios. Você vai ver que o dinheiro vai encaixar no orçamento seu e da sua empresa. É super legal e vem conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho. Até mais. Grande abraço.